No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Maria de Fátima finge passar mal ao ver Raquel na exposição de Heleninha, e Odete a observa, desconfiada do que está acontecendo. A tensão entre as duas é palpável. Raquel, percebendo o olhar de Odete, decide enfrentar a situação. Ela se aproxima da rival e, com firmeza, diz a Ivan que Heleninha teve uma crise de ciúmes ao vê-la. A revelação deixa Ivan preocupado. Enquanto isso, Tiago, o filho de Heleninha, fica inquieto com o sumiço da mãe. Ele sente que algo não está certo e decide investigar. A preocupação cresce quando Heleninha chega em casa, acompanhada por policiais. O clima de mistério se intensifica e todos na exposição começam a se perguntar o que realmente aconteceu. Em meio a essa confusão, Maria de Fátima propõe a Raquel que as duas aluguem um apartamento juntas, sugerindo que isso poderia ser uma nova chance para ambas. Raquel hesita, mas a ideia de ter um espaço próprio e longe das intrigas a atrai. Odete, por sua vez, tenta encorajar Heleninha a não desistir de Ivan, acreditando que o amor pode superar qualquer obstáculo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente qual é o seu personagem preferido da novela. Enquanto isso, Fernanda aceita o convite para jantar na casa de André, buscando um momento de tranquilidade em meio ao caos que a rodeia. A conexão entre eles parece crescer, mas a sombra das complicações familiares ainda paira sobre suas cabeças. Raquel, decidida, aluga um apartamento no prédio de Ivan para morar com a filha, criando uma situação inesperada que promete agitar a rotina do local. Finalmente, Odete procura Maria de Fátima para perguntar qual a relação dela com Raquel, deixando no ar um clima de intriga e curiosidade. O jogo de alianças e desconfianças se intensifica, prometendo reviravoltas emocionantes. Odete Reutemann irá aplicar um golpe de mestre em Maria de Fátima. Odete, com seu olhar clínico para oportunidades e sua fome por poder, identificar uma brecha no relacionamento entre a filha de Raquel e o sedutor César Ribeiro. Tudo começará em uma noite de gala, quando Solange promove um evento beneficente reunindo figuras da elite carioca. É lá que Odete avista, ao longe, César e Fátima conversando. Os gestos sedutores da jovem, a risada exagerada e o olhar de admiração dela para o bonitão não passam despercebidos pela vilã. De longe, ela sorri de forma cínica, ergue sua taça e sussurra para si: "Ora, ora, Fátima, parece que você anda subestimando o jogo, e eu adoro quando subestimam a minha inteligência." Nos dias seguintes, Odete começa sua aproximação, sempre dissimulada. Ela elogia Fátima, faz questão de se mostrar solidária com os dilemas da jovem, até finge preocupação com a pressão que a filha de Raquel enfrenta para se manter no topo. Tudo isso enquanto, pelas costas, planeja sua entrada triunfal na vida de César. Com habilidade cirúrgica, marca um encontro com ele sob o pretexto de discutir negócios. Mas o jantar rapidamente se transforma em uma noite de flertes escancarados. César, inicialmente desconcertado, tenta manter a compostura. Ele sabe que está lidando com uma mulher poderosa e imprevisível. Mas o charme de Odete, aliado ao seu poder de persuasão e à sua proposta tentadora de ascensão social, começam a desestabilizá-lo. O jogo vira, e Odete não mede esforços para seduzi-lo. Entre sorrisos provocantes e toques sutis, ela o envolve num clima de tensão sexual incontrolável, deixando claro que não está ali para perder tempo com meias palavras. A relação dos dois avança de forma fulminante. Logo, César passa a frequentar os ambientes mais íntimos de Odete, incluindo sua cobertura luxuosa, onde ela o envolve em um mundo de luxo, champanhes caros e promessas de uma vida de privilégios, desde que ele jogue conforme suas regras. Odete não demora a usar seu poder para influenciar decisões na TCA e, discretamente, promover César dentro da empresa. Ele, fascinado, mergulha nesse novo universo,
sem perceber que está virando uma marionete nas mãos da vilã. Enquanto isso, Maria de Fátima começa a sentir a ausência do amante. Ligações não atendidas, desculpas esfarrapadas e encontros desmarcados acendem o sinal de alerta. A jovem golpista, que sempre se achou acima de qualquer ameaça, percebe que algo está errado. Em um ato impulsivo, resolve surpreender César em seu novo apartamento. A cena que se segue é explosiva. Fátima chega e dá de cara com Odete, sentada confortavelmente no sofá de César, usando um hobby de seda e segurando uma taça de vinho. O mundo desaba. A jovem perde o controle e começa a gritar, acusar, ameaçar. Odete, por sua vez, mantém a frieza. Se levanta com elegância, olha nos olhos da rival e solta, com desdém: "Querida, você ainda tem muito o que aprender sobre o mundo." César cansou de brincadeiras adolescentes. Ele agora quer uma mulher de verdade. Odete, com sua habilidade de manipular narrativas, espalha rumores que colocam Fátima como desequilibrada e infantil. E o pior, consegue fazer com que César acredite que Fátima está prejudicando sua carreira. Ele se distancia ainda mais da jovem, abrindo espaço para Odete assumir o controle completo da situação. Enquanto isso, Odete trata de fortalecer sua influência sobre César, oferecendo oportunidades que ele jamais teria por mérito próprio. Promove viagens, jantares com investidores e reuniões privadas com os maiores nomes do mercado. Ela faz questão de lembrar que tudo aquilo está ao alcance dele por um único motivo: lealdade. Mas nem tudo são flores. César, embora seduzido, começa a se sentir sufocado. A pressão, as exigências de Odete e a consciência pesada por ter traído Fátima começam a corroer sua mente. Ele tenta se afastar, mas a vilã, percebendo a hesitação, dobra a aposta. "Você pode voltar para o fracasso se quiser, mas saiba que eu sempre dou a chance para o homem certo brilhar. Se não for você, será outro", diz ela, fria e ameaçadora. Fátima, por sua vez, planeja sua revanche. Em reuniões com Odete, disfarça o ódio e finge admiração. "Você é mesmo impressionante, Odete. Consegue tudo o que quer", diz, com veneno escorrendo pela língua. A vilã apenas sorri, como quem reconhece a presença de uma adversária à altura, mas ainda longe de vencê-la. Ao mesmo tempo, César começa a viver um dilema. Os convites de Odete para noites luxuosas perdem o brilho diante do remorso que sente. Ele revive os momentos com Fátima, lembra-se da intensidade da paixão e a dúvida cresce. Estaria disposto a pagar tão caro por uma vida de luxo e influência? Essa relação perigosa entre os três personagens transforma-se em uma verdadeira guerra silenciosa. Fátima intensifica seus esforços para recuperar César e, ao mesmo tempo, tenta descobrir segredos que possam desestabilizar Odete. Já a vilã, ao perceber a resistência crescente de César, começa a arquitetar planos mais radicais para mantê-lo ao seu lado e garantir que Maria de Fátima jamais tenha forças para enfrentá-la novamente. Odete, fria e estrategista, recorre a dossiês, chantagens e aliados ocultos para manter o controle. Consegue informações confidenciais sobre o passado de César e, com isso, passa a manipulá-lo de forma ainda mais eficaz. Ela o lembra de cada favor, cada ajuda, cada avanço profissional que ele só conseguiu por causa dela. César se sente encurralado, mas não consegue romper os laços que o prendem à mulher mais poderosa que já conheceu. Enquanto isso, Fátima, movida pelo rancor, se aproxima de um antigo aliado de Odete, um executivo que foi traído por ela anos atrás. A jovem tenta convencê-lo a revelar os podres da vilã. Em troca, promete ajudá-lo a se vingar e recuperar o que perdeu. Surge assim uma aliança inesperada e perigosa. Enquanto isso, Maria de Fátima mostrará que ainda não está fora do jogo. Ferida, humilhada, mas não vencida, a moça armará um contra-ataque feroz. Irá até Marco Aurélio, com quem já teve alianças duvidosas no passado,
e jogará suas fichas. Revelará que Odete e César estão envolvidos em um possível esquema de tráfico de influência. Em troca de sua colaboração, exigirá que Marco a ajude a destruir Odete publicamente. César, por sua vez, mergulhará em uma crise existencial. O que parecia um conto de fadas moderno, ser o protegido da mulher mais influente do Brasil, começará a se revelar um pesadelo. Ele passará a ter pesadelos constantes, acordando suado, com a voz de Fátima ecoando em sua mente. Você me trocou por ela? Por uma mulher fria que nunca te amará? A culpa o consumirá, e sua produtividade no trabalho cairá. Odete, furiosa, o confrontará. Você está se deixando levar por sentimentalismos baratos, César. Cresça! Eu não me envolvo com fracos. Mas ele, pela primeira vez, responde com firmeza. Eu não sou seu brinquedo, Odete. Eu sou um homem. E homens têm limites. Ao mesmo tempo, Fátima consegue colocar um espião dentro do círculo de confiança de Odete. Esse informante passa a registrar conversas, captar documentos e entregar tudo à jovem golpista, que agora se comporta como uma estrategista fria e calculista. A guerra entre elas deixa de ser apenas por César e passa a ser por poder, reputação e sobrevivência. Maria de Fátima mostrará mais uma vez que não mede esforços para alcançar o que deseja, nem mesmo se isso significar enganar César, trair sua própria mãe ou se aliar ao homem que está por trás de um esquema milionário de corrupção. A vilã tomará uma decisão que deixará o público em choque. Desistirá de fugir com César para o Uruguai e entregará a fortuna roubada para Marco Aurélio. Mas tudo sob uma condição que pode mudar o destino de todos os envolvidos. Após um plano meticuloso, Fátima conseguirá roubar os maços de dólares que pertencem a Marco Aurélio, desviados de um esquema de caixa 2 da TCA. A fortuna, que gira em torno de US$ 1 milhão, equivalente a quase 6 milhões de reais, cairá em suas mãos no momento em que Raquel estiver distraída, acreditando que finalmente reconquistou a filha. Cínica, Fátima voltará a morar com a mãe apenas para colocar as mãos na mala, fingindo um arrependimento que nunca existiu. Para completar a armação, ela contará com o apoio de Odete Reutemann, que terá feito um acordo espúrio com a jovem. A magnata prometerá ajudar Maria de Fátima a se casar com Afonso, seu filho, em troca de que ela destrua de vez a relação entre Raquel e Ivan. Odete sabe que Fátima é manipuladora, ambiciosa e fria o suficiente para levar seu plano até o fim, e enxerga nela a nora perfeita para influenciar Afonso a morar em Paris e assumir um posto estratégico na empresa da família. A jogada de mestre de Fátima começa quando ela convence César a fugir com ela para o Uruguai. Os dois se encontram em um hangar particular e embarcam em um jatinho fretado, com o dinheiro guardado em uma mala especial. César está radiante, acreditando que sua nova vida de luxo começará naquele exato momento. Ele fala em comprar uma mansão à beira-mar, em viver longe de julgamentos, em curtir a fortuna ao lado da mulher que acredita amá-lo. Mas tudo muda em segundos. No momento em que a aeronave se prepara para decolar, homens armados e uniformizados invadem o hangar e cercam o jatinho. Os supostos policiais interceptam o casal, confiscam a mala com os dólares e conduzem César para uma delegacia improvisada. O interrogatório é forjado, um teatro orquestrado por Marco Aurélio para simular uma prisão e tirar César de circulação por algumas horas. Fátima assiste a tudo de longe, escondida dentro de um carro preto com os vidros fumê, sem demonstrar um pingo de emoção. Ela já havia entregado o dinheiro ao empresário e exigido uma moeda de troca inesperada. Um cargo na TCA para César Ribeiro. Eu prefiro trocar esse US$ 1 milhão por um emprego fixo na sua empresa, dirá ela fria e objetiva, diante de um Marco Aurélio que não esconde a surpresa. Não para mim. O emprego é para o César Ribeiro. Ele vai ser meu sócio. Quero ele trabalhando na TCA. Marco Aurélio ri, debochado,
achando que ela está brincando, mas logo percebe que Fátima não está para jogos. Ou me garante esse emprego, ou pode esquecer esse dinheiro. Pressionado, o empresário aceita. Ele sabe que não pode correr o risco de perder tanto dinheiro, especialmente agora que Odete começa a desconfiar de seus desvios. Além disso, vê em Fátima uma aliada útil, alguém que pode lhe ser conveniente mais adiante. Enquanto isso, Raquel está em desespero. Ela acredita que Ivan foi o responsável pelo desaparecimento dos dólares e termina o relacionamento, magoada e revoltada. Exatamente como Fátima e Odete planejaram. O rompimento da mãe com o executivo abre o caminho para que a vilã siga com seu plano maquiavélico de se aproximar ainda mais de Afonso. Após o teatrinho da prisão, Fátima visita César em um apartamento alugado por Marco Aurélio, onde ele está sendo mantido sob vigilância. Revoltado, ele se sente traído e quer explicações. "Você armou para mim, Fátima. A gente ia fugir. Cadê o dinheiro? O que você fez?" Ela responde com frieza. "O dinheiro tá onde devia estar, com quem sabe o que fazer com ele. E você vai trabalhar na TCA. É isso ou nada." Ele não aceita facilmente, mas ela não recua. "Você queria viver do meu lado, né? Então agora é a sua chance. Só que vai ter que ganhar seu lugar. A gente não vai viver de fuga. Vamos conquistar tudo aqui. E vamos fazer isso juntos, do meu jeito." A revelação de que Fátima pretende se casar com Afonso deixa César ainda mais furioso. "Você vai se casar com outro?" grita ele, transtornado. E ela responde sem piscar. "Vou! E com muito orgulho. Afonso é o passaporte para tudo o que eu sempre quis. E você, César, vai fazer parte disso, como meu homem de confiança dentro da empresa." Mesmo humilhado, ele percebe que não tem mais saída. A promessa de um cargo na TCA, o poder de estar próximo do núcleo central da trama e a atração que sente por Fátima o mantém por perto. E ela sabe usar isso a seu favor. Fátima, então, começa a traçar seus novos movimentos dentro da alta sociedade. Volta a frequentar eventos ao lado de Afonso, reconquista a confiança dele com palavras doces e atitudes ensaiadas, e logo se torna presença constante na mansão dos Reutemann. Odete observa tudo com cautela, mas não deixa de sorrir ao ver a jovem cumprir cada etapa do plano. Marco Aurélio, por sua vez, mantém César em sua equipe, mas sob vigilância constante. Ele ainda não confia totalmente no bonitão, mas prefere tê-lo por perto como um peão controlável. Já Fátima se sente no topo do mundo, manipulando todos ao seu redor com frieza e inteligência. A frase que ela repete diante do espelho, como um mantra, resume bem sua nova fase. "A gente nasceu para brilhar alto, acredita?" Odete, embora satisfeita com os resultados, começa a perceber que talvez tenha criado um monstro. Maria de Fátima, agora mais poderosa do que nunca, não aceita mais ordens, nem da sogra, nem de ninguém. E o que parecia um plano controlado pode se transformar em uma ameaça para todos, inclusive para a própria Odete. Nos corredores da TCA, a presença de César gera desconfiança. Funcionários percebem sua ligação suspeita com Fátima e começam a comentar. Enquanto isso, Ivan tenta limpar seu nome e provar que nunca colocou a mão no dinheiro, disposto a confrontar Marco Aurélio e descobrir a verdade por trás do roubo. Raquel, devastada pela traição que acredita ter sofrido, decide se reerguer sozinha, sem contar com Ivan ou Fátima. Ela começa a desconfiar das verdadeiras intenções da filha e planeja se afastar de vez. Mas um novo acontecimento poderá reaproximar as duas de maneira dramática. Com César sob controle, Afonso cada vez mais enredado em sua teia e Marco Aurélio obrigado a ceder às suas exigências, Maria de Fátima se coloca numa posição de poder jamais imaginada. Ela agora transita com facilidade entre os bastidores da TCA, manipula os sentimentos de Afonso com habilidade e mantém César em sua coleira emocional, mesmo sabendo que o bonitão não está totalmente convencido de seu novo papel como funcionário de luxo. Odete Reutemann, por mais que tente ditar as regras,
começa a perceber que Fátima tem vontades próprias e joga em tabuleiros paralelos. A jovem vilã já não precisa tanto da matriarca e se dá ao luxo de questionar suas ordens, impondo seus próprios interesses. Em uma conversa ríspida, Fátima chegará a dizer: "Se quer uma nora que abaixa a cabeça, pode procurar outra. Eu vim para comandar, dona Odete." Enquanto isso, Ivan moverá céus e terra para provar sua inocência. Ao descobrir que Marco Aurélio forjou a prisão de César e que o dinheiro foi devolvido discretamente, ele passa a ligar os pontos. A indignação com a injustiça o consome, e ele decidirá voltar para o olho do furacão, disposto a desmascarar todos os envolvidos, começando por Marco Aurélio e talvez terminando em Fátima. César, humilhado, tenta se adaptar à nova vida como peça do jogo de Fátima, mas começa a alimentar um ressentimento perigoso. Em silêncio, ele planeja sua revanche. Ela pensa que pode tudo, mas ninguém joga comigo e sai ileso, dirá, com os olhos cheios de rancor. E Maria de Fátima, agora envolvida com 3 homens de uma vez, um como fachada, outro como cúmplice e o terceiro como escada para o poder, não tem a menor intenção de recuar. Pelo contrário, ela quer mais, muito mais. Eu vou me casar com o Afonso, dominar a TCA, transformar a vida da minha mãe num inferno e ainda colocar a Odete no bolso. Eu nasci para isso, dirá ela, encarando seu reflexo no espelho com a convicção de quem não conhece limites. Ivan e Heleninha se entregam em novo romance e ficam encantados um pelo outro após primeira noite de amor. Ivan vai engatar namoro com Heleninha após romper com Raquel. A vida amorosa de Ivan sofrerá uma reviravolta inesperada nos próximos capítulos. Após enfrentar uma crise dolorosa com Raquel, motivada por uma armação cruel de Maria de Fátima com o apoio de Odete Reutemann, o executivo acabará se aproximando de Heleninha, a filha mais sensível e intensa da empresária. O que começa como uma amizade discreta no ambiente de trabalho se transformará em uma paixão arrebatadora que surpreenderá até mesmo os dois envolvidos. Odete, sempre calculista, verá em Ivan uma peça fundamental para fortalecer os negócios da família Reutemann, mas também perceberá nele a oportunidade perfeita para mexer com os sentimentos da filha. Apesar das mágoas antigas, a ricaça acredita que Ivan pode consertar a instabilidade emocional de Heleninha e decide manipulá-lo com sutileza. Primeiro, oferece ao executivo uma posição de confiança na empresa com acesso direto à presidência. Depois, planta dúvidas em Raquel através de comentários venenosos sobre a origem do dinheiro misterioso que havia desaparecido. Com a ajuda de Maria de Fátima, que não mede esforços para destruir a felicidade da mãe, Odete monta um cenário perfeito para provocar a separação definitiva do casal. Em um jantar armado por Fátima, Raquel será levada a crer que Ivan desviou a mala de dólares para enriquecer às escondidas. Tomada pela decepção e pelo sentimento de traição, Raquel o confronta de forma dura, acusando-o de agir pelas costas dela. Ivan tenta se explicar, mas o desgaste e a pressão emocional tornam o diálogo impossível. A relação, antes sólida e construída com esforço, desmorona como um castelo de cartas diante da mágoa e da manipulação externa. Livre, mas profundamente magoado, Ivan mergulha no trabalho como uma tentativa de distração. É nesse contexto que Heleninha entra em cena com mais intensidade. Sensível, afetiva e também marcada por dores do passado, ela encontra em Ivan uma espécie de refúgio emocional. Os dois começam a se encontrar fora do expediente, trocando confidências, risadas e desabafos sobre as feridas que carregam. O vínculo cresce e a amizade vira cumplicidade. Em um jantar reservado no restaurante de um hotel elegante, Heleninha decide abrir o coração. Visivelmente emocionada, ela compartilha com Ivan uma dor que guardava há anos, a culpa pela morte do irmão. Eu estava dirigindo, Ivan. Eu tinha bebido. Eu perdi o controle do carro. Ele morreu na hora.
E eu saí ilesa. Nem lembro direito do que aconteceu. Às vezes acho que foi um castigo eu continuar viva, diz ela com os olhos marejados. Ivan, surpreendido com tamanha franqueza, se sensibiliza com o sofrimento dela. Ele segura a mão de Heleninha e, com um olhar sincero, diz: Você é maravilhosa, Heleninha. Linda, verdadeira, corajosa. Não se culpe para sempre por algo que você já pagou com dor. O clima entre eles muda. A tensão emocional se transforma em um silêncio intenso, e logo em seguida, um beijo apaixonado sela aquele momento de entrega. Eles passam a noite juntos no hotel, em um quarto luxuoso com vista para o mar. Pela primeira vez em muito tempo, Heleninha sente que pode ser amada sem julgamento. E Ivan, após tantos desencontros com Raquel, redescobre a leveza de um sentimento espontâneo. A noite será marcada não apenas pela paixão, mas por uma conexão profunda que os deixará ainda mais próximos. Na manhã seguinte, Heleninha desperta com um sorriso leve e despreocupado. Ela observa Ivan dormindo e, por alguns instantes, apenas aprecia aquele momento de paz que há tanto tempo não sentia. Antes de sair, ela deixa um bilhete carinhoso sobre o travesseiro, dizendo: Obrigada por me ver de verdade. Ao chegar em casa, a mudança em sua atitude é visível. Com um brilho nos olhos, ela encara a tia Celina, que observa tudo com desconfiança. Heleninha então diz, cheia de entusiasmo: A doutora Ana estava certa. A melhor coisa é ser verdadeira. A frase deixa a tia sem reação e planta a dúvida sobre o que exatamente aconteceu na noite anterior. Celina, embora preocupada com o envolvimento da sobrinha com alguém como Ivan, percebe que Heleninha está mais centrada, mais decidida. A jovem começa a frequentar a empresa com mais disciplina, mostra-se interessada pelos negócios e passa a caminhar de cabeça erguida pelos corredores da TCA. Para muitos, a filha desajustada de Odete está se transformando. E todos querem saber o que provocou tal mudança. Enquanto isso, Raquel sofre com o término. Apesar de tudo, ela ainda sente algo por Ivan, mas não consegue perdoar o que acredita ser uma traição. Sozinha em seu novo restaurante, ela trabalha incansavelmente, tentando preencher o vazio deixado por Ivan. O reencontro entre os dois ainda está longe, mas o destino continua escrevendo suas linhas de forma imprevisível. Ivan, por sua vez, vive um dilema interno. Ao lado de Heleninha, sente uma paz que há tempos não experimentava. Mas a lembrança de Raquel e tudo o que viveram ainda o assombra. Ele tenta não comparar os dois relacionamentos, mas é inevitável. Heleninha, com sua fragilidade e doçura, desperta nele um lado protetor. Já Raquel sempre foi forte, decidida, alguém que desafiava suas próprias certezas. Com Heleninha, tudo parece mais leve, mais fluido. Com Raquel, tudo era paixão e conflito. Odete, satisfeita com o rumo dos acontecimentos, observa de longe o progresso da filha e o envolvimento com Ivan. Ela acredita que, enfim, está conseguindo moldar a filha para os negócios e para a vida que sempre quis para ela. Mas, no fundo, Odete sabe que qualquer sentimento sincero pode fugir ao controle, e isso a deixa inquieta. Heleninha continua se entregando ao novo romance com entusiasmo. Compra roupas novas, muda o visual e até retoma antigas aulas de canto, incentivada por Ivan. Os dois passam a se ver quase todos os dias, seja para almoçar, caminhar no calçadão ou apenas conversar. A relação evolui rapidamente e os sentimentos se tornam intensos. No entanto, o passado de ambos ainda será um obstáculo. A morte do irmão de Heleninha, por exemplo, ainda paira sobre ela como uma sombra. Em uma noite chuvosa, ela tem um pesadelo e acorda chorando. Ivan a abraça, tenta acalmá-la, mas percebe que há dores que nem o amor pode curar de imediato. Ele então promete: Eu tô aqui, e não vou embora. Enquanto isso, Maria de Fátima,
Percebendo que o plano para afastar Ivan de Raquel teve sucesso, começa a pensar nos próximos passos. Ela se aproxima de Odete e propõe novas alianças. Heleninha, mesmo apaixonada, começa a desconfiar das intenções de Odete e sente que algo maior está se desenhando nos bastidores. O clima na família Reutemann começa a esquentar. Celina, desconfiada, alerta Heleninha. Você pode estar se apaixonando, mas não se esqueça de quem é a sua mãe e de quem é a Maria de Fátima. Mas Heleninha ignora o conselho, acreditando que finalmente está vivendo uma história de amor digna de conto de fadas. Fátima entra sorrateiramente no quarto de Solange, com passos leves e o olhar fixo na figura adormecida da rival. A noite está silenciosa, cortada apenas pelo som distante do relógio da sala marcando o tempo. Em suas mãos, ela segura uma tesoura afiada que brilha sob a luz fraca do abajur. A respiração dela está ofegante, os olhos carregam ódio. Aproxima-se da cama e sussurra, como se confessasse a si mesma. A minha vontade era acabar com isso agora mesmo. Mas preciso pensar em algo que me tire você do caminho sem deixar rastros. Algo perfeito, definitivo. Com a mão trêmula, hesita por alguns segundos e então, vencida por um lampejo de lucidez, guarda a tesoura numa gaveta em seu próprio quarto. Começa a andar de um lado para o outro, roendo as unhas, mordendo os lábios, tentando arquitetar um plano que fosse ao mesmo tempo cruel e eficaz. Para repassar mentalmente cada possibilidade, fecha os olhos e repete em voz baixa. Nada pode dar errado. Nada. De repente para, olha para o vazio e diz com frieza. Já sei, vai ser hoje. Eu me livro da Solange. E de quebra, do idiota do Sardinha. Ao amanhecer, Solange está concentrada no notebook, revisando relatórios e respondendo e-mails. A tranquilidade da casa é interrompida pela presença silenciosa de Fátima, que observa escondida atrás da porta da cozinha. Seus olhos percorrem cada detalhe da rotina da rival como uma predadora prestes a atacar. Quando percebe que Sardinha ainda está dormindo no quarto dos fundos, ela vê sua chance. Com passos firmes, mas discretos, volta para a sala e se aproxima de Solange com um sorriso forçado no rosto. Vai uma xícara? Eu tô louca por um cafezinho, diz com falsa doçura. Solange, surpreendida com o gesto incomum, aceita. Claro, obrigada. Na cozinha, Fátima prepara 2 xícaras, mas em uma delas, despeja um pó branco com movimentos cuidadosos. Seus olhos brilham de satisfação enquanto mexe o conteúdo com uma colher. Depois disso, você nunca mais acorda, querida, sussurra, com um sorriso maléfico nos lábios. Volta para a sala e entrega a xícara adulterada a Solange, que a toma sem imaginar o que está prestes a acontecer. Minutos depois, Solange começa a sentir tontura, náuseas e uma intensa fraqueza. Cai sobre o sofá, tentando pedir ajuda, mas sua voz mal sai. Fátima, fingindo preocupação, se apressa em ajudá-la. Você deve estar passando mal. Deita um pouco. Solange desmaia. O rosto pálido, a respiração fraca. Fátima a observa satisfeita. Seus planos parecem estar se concretizando. Ela então corre até seu quarto, pega o frasco do pó e o esconde dentro de uma das gavetas do cômodo de Sardinha, cuidadosamente, com o cuidado de deixar suas digitais apenas onde deseja. Em seguida, liga para César, cúmplice na tramóia. Tudo saiu como o planejado. Ela apagou. Agora é só aguardar. Enquanto isso, Sardinha acorda. Estranha o silêncio na casa, vê o notebook aberto e 2 xícaras de café pela metade na mesa da sala. Algo não parece certo. Vai até o quarto de Solange e a encontra desacordada, fria ao toque. Entra em pânico, tenta reanimá-la, mas sem sucesso. Corre de um cômodo a outro, procurando por Fátima, mas ela desapareceu. Sem saber o que fazer, envia uma mensagem para Afonso. Vem agora, algo muito estranho aconteceu com a Solange. Do outro lado da cidade, Afonso lê a mensagem e entra em desespero. Tenta ligar para a Sardinha, mas não consegue contato.
sai de casa às pressas, sem pensar duas vezes, e pega o carro em alta velocidade rumo à casa da namorada. Enquanto isso, Fátima já se encontra com César em uma cafeteria discreta. Comemora sem esconder a satisfação. A Solange já era, agora só falta ferrar com Sardinha, e eu fico com o Afonso. César sorri e comenta com cinismo. Se tudo sair como planejado, amanhã o Afonso estará chorando no caixão e a gente colhe os frutos. Minutos depois, Afonso chega à casa de Solange e encontra Sardinha transtornado, aos prantos. Ela tá fria, apagada. Eu não sei o que aconteceu. Afonso corre até o quarto, tenta acordá-la, chama por seu nome, mas não há reação. Pega o telefone e liga para a emergência. Os paramédicos são acionados. Em seguida, encara Sardinha. Onde você estava? Cadê a Fátima? Sardinha tenta explicar tudo o que viu. Mostra o notebook. Fala das xícaras, do sumiço de Fátima. E de repente, a própria vilã aparece na porta, fingindo espanto ao ver os paramédicos chegando. Meu Deus, o que aconteceu com a Solange? Ela tá bem? Como ela ficou nesse estado? Sardinha começa a explicar, mas Fátima o interrompe com um olhar de acusação. Isso tá me cheirando muito mal, Sardinha. Foi você, não foi? Você fez alguma coisa com ela. Os paramédicos colocam Solange na maca e dizem que ela precisa de atendimento urgente. Afonso fica em choque. Fátima aproveita para semear a dúvida. Ele ficou sozinho com ela. Você ouviu, né? E essas xícaras aí? Ele pode ter colocado alguma coisa. Afonso decide investigar. Fátima, sarcástica, diz: quem não deve, não teme. Vamos procurar por respostas. Eles começam a vasculhar a casa, cômodo por cômodo. Quando entram no quarto de Sardinha, Afonso abre uma das gavetas e encontra o frasco com o pó. E isso aqui? Pergunta. Sardinha, perplexo, balbucia. Eu nunca vi isso na vida. Fátima, teatral, exclama. Isso é usado para apagar as pessoas. Você está escondendo isso por quê? Com os indícios apontando para ele, a polícia é chamada. Sardinha é preso sob suspeita de tentativa de envenenamento. Afonso, confuso, não sabe em quem acreditar. Solange permanece hospitalizada em coma induzido, enquanto Fátima finge sofrimento e lamenta o destino cruel da amiga. Dias depois, a polícia recebe os resultados da perícia. As digitais no frasco revelam a verdade. Pertencem a Maria de Fátima. A farsa cai por terra. Fátima é detida e levada sob custódia. Na delegacia, ela se desespera, esperneia, jura inocência. Mas já é tarde. Sardinha é libertado, com pedido público de desculpas. E Solange, aos poucos, recobra a consciência, deixando todos aliviados. Fátima, acuada, presta atenção. Odete continua. Assim como você, eu também detesto a Solange. Não aceito que o Afonso se envolva com uma mulher tão vulgar. Se você me ajudar a tirá-la do caminho, eu te tiro daqui. Tenho os melhores advogados, e quando eu prometo, eu cumpro. Fátima pensa por alguns segundos. Está encurralada. Tudo o que construiu está ruindo. Mas ali, diante de Odete, uma nova chance surge. Eu aceito, diz com firmeza. As duas apertam as mãos por entre as grades. Uma aliança sombria começa a se formar. Enquanto isso, Solange, sem imaginar o que se passa, tenta reconstruir sua vida ao lado de Afonso, mas ainda enfrenta desconfianças. Sardinha, mesmo livre, permanece receoso, e Afonso, dividido entre o amor e a dúvida, segue atento aos passos de todos ao redor. Odete, nos bastidores, começa a mover suas peças com astúcia. Fátima, de dentro da cela, envia recados, traça estratégias e aguarda o momento certo para agir. Sua obsessão por Afonso e a sede de vingança contra Solange a mantém viva. Odete Reutemann será escorraçada da casa de Solange em uma das cenas mais intensas e constrangedoras da novela. A convivência entre sogra e nora, já marcada por atritos velados, finalmente atingirá seu ponto de ebulição. Tudo começará com um jantar aparentemente cordial, que terminará em gritos abafados, olhares de reprovação e uma expulsão que ninguém da família esquecerá tão cedo.
Animada com a ideia de aproximar os laços familiares, Solange aceitará a sugestão de Maria de Fátima e organizará uma noite especial em seu apartamento. Afonso, apesar de apreensivo com a presença da mãe, tentará manter a paz. A jovem diretora da Tomorrow estará empenhada em criar um clima acolhedor, preparando uma decoração elegante, cardápio refinado e até mesmo selecionando uma trilha sonora suave para embalar a noite. Tudo para agradar a todos, inclusive Odete, que sempre a tratou com certo desdém. No início da noite, Odete se mostrará mais simpática do que o habitual. Chegará pontualmente, elogiando a decoração e comentando com leveza sobre o aroma do jantar. Fará até um comentário sobre a sofisticação dos pratos servidos, o que deixará Solange desconfiada, mas disfarçando com um sorriso diplomático. Durante a refeição, a conversa girará em torno de assuntos amenos, como viagens, tendências de mercado e pequenas lembranças de família. Afonso, atento, perceberá que a mãe está com uma postura incomum, mas interpretará como um esforço para se aproximar de Solange. Mal sabe ele o que está por vir. Ao fim do jantar, enquanto os outros se dirigem à sala para tomar um digestivo, Odete pedirá um momento a sós com Solange. A jovem hesitará por um segundo, mas, em respeito à matriarca da família, aceitará. As duas caminharão até a varanda, onde a brisa leve da noite carioca contrastará com o clima tenso que se instaurará entre elas. Sem rodeios, Odete tirará a máscara da cordialidade e revelará suas verdadeiras intenções. Com um olhar firme e voz baixa, começará a proposta. Você é inteligente, Solange, e sei que também é ambiciosa. Se convencer o Afonso a aceitar o cargo na sede da TCA em Paris, posso garantir a você um excelente cargo no nosso braço europeu de comunicação. Um salto na sua carreira. Benefícios que você nem sonhou em alcançar em tão pouco tempo. Solange ficará paralisada por um instante. O sangue ferverá nas veias da jovem, que lutará para manter a calma. Tentará ainda uma resposta diplomática. A senhora está tentando comprar minha influência sobre o Afonso? Me desculpe, mas eu não manipulo quem eu amo. Odete manterá o tom sereno, como quem trata de uma transação de negócios. Manipular é um verbo feio, minha querida. Eu diria orientar. A França é o lugar certo para o meu filho, e para você também, se souber aproveitar a oportunidade. Não seja tola. Essa chance pode nunca mais aparecer. Mas Solange, determinada e com a consciência limpa, não hesitará em revidar. Em um tom direto, cortante e sem disfarçar mais a revolta, ela responderá: Olha, dona Odete, eu não sei com quem a senhora costuma lidar, mas comigo isso não cola. Eu não estou à venda. E já que a senhora tirou a máscara, eu também vou tirar a minha. Por favor, pode se retirar da minha casa. A senhora é muito bem-vinda como mãe do Afonso, mas jamais como alguém que me subestima. Odete, pela primeira vez, perderá um pouco da postura altiva, mas recuperará a compostura em segundos, pegando sua bolsa com calma e disparando, com veneno nos lábios. Parabéns, Solange. A sua carreira acaba de estacionar. Você prefere o romantismo de novela ao pragmatismo do mundo real. Isso tem um preço. Ao retornar à sala, Odete encontrará todos os convidados descontraídos, rindo de uma piada contada por Sardinha. Com o mesmo leve sorriso irônico no rosto, interromperá a conversa. Com licença, eu preciso ir. Fui gentilmente convidada a me retirar pela anfitriã. O silêncio tomará conta do ambiente. Maria de Fátima deixará o copo escorregar levemente pela mão. Sardinha engolirá seco. Afonso, ao ouvir aquilo, se levantará num salto. O que aconteceu, mãe? Perguntará ele, já percebendo que há muito mais do que foi dito. Odete, sempre calculista, dará um sorrisinho enigmático e se despedirá de todos. Solange, firme, apenas abrirá a porta. A tensão será palpável. Ao deixarem a casa, a atmosfera continuará pesada.
Afonso pedirá um tempo para conversar com Solange a sós. Já no quarto, o tom será outro. Ele estará visivelmente abalado. A proposta da minha mãe não me surpreende, mas a sua atitude, essa sim, você podia ter resolvido isso de outra forma. Não precisava ter sido tão dura. Solange tentará explicar que não teve escolha. Ela me desrespeitou, Afonso. Tentou me comprar. Você queria que eu aceitasse? Que eu fingisse que estava tudo bem enquanto ela fazia planos sobre a nossa vida, sem sequer nos consultar? Afonso, ainda que compreenda, não esconderá a decepção. Eu só não esperava que o clima entre vocês chegasse nesse ponto. Isso me afeta também, Solange. Não é só entre você e ela, é entre nós três. Enquanto isso, do lado de fora, Maria de Fátima aproveitará a oportunidade para jogar mais lenha na fogueira. Em conversa com Sardinha, insinuará que Solange agiu por orgulho e que talvez esteja colocando o relacionamento com Afonso em risco por não saber ceder. Ela tem que entender com quem está lidando. A Odete é poderosa. Não se compra uma briga com alguém assim e sai ilesa. Sardinha, sempre cauteloso, tentará não se posicionar, mas também começará a repensar a força da influência de Odete na vida de Afonso. Do outro lado da cidade, Odete estará em sua cobertura de frente para o mar, tomando um uísque com gelo, em silêncio. Ainda que tenha sido escorraçada, ela sorrirá para o próprio reflexo, satisfeita por ter plantado a semente da discórdia. A tensão entre Solange e Afonso atingirá níveis insuportáveis. Dias após o jantar, os dois quase não se falarão, trocando apenas frases protocolares e olhares carregados de frustração. A diretora, embora focada em manter sua dignidade, sentirá o peso da ausência emocional do namorado, que parecerá dividido entre o amor que sente por ela e a lealdade incondicional à mãe. Odete, por outro lado, aproveitará cada brecha para envenenar ainda mais a relação dos dois. Em um encontro com Afonso, se fará de vítima. Eu só queria o melhor para vocês. Ofereci uma oportunidade única. Não entendo por que fui tratada com tanto desprezo. Talvez Solange tenha mais em comum com os medíocres do que com uma mulher de visão. Afonso ouvirá em silêncio, mas algo nele se abalará. Ainda que tenha condenado a proposta da mãe, começará a refletir se Solange não foi mesmo impulsiva demais. O veneno de Odete surtirá efeito. A gota d'água virá quando Afonso, pressionado pela mãe e ainda magoado com Solange, decidir aceitar uma proposta para chefiar a filial da TCA em Paris. Em uma conversa dolorosa, ele explicará: preciso de um tempo. Talvez longe daqui eu consiga pensar com mais clareza. Não quero terminar, mas preciso me afastar. Solange, devastada, apenas assentirá, com lágrimas nos olhos. Ela verá o homem que ama partir, não por falta de amor, mas por interferência externa, fria e calculada. Sozinha em seu apartamento, Solange observará as malas de Afonso encostadas na porta. Maria de Fátima, que a princípio incentivara a reaproximação com Odete, agora se mostrará satisfeita com o rumo das coisas. Talvez agora você perceba que nesse jogo só sobrevive quem sabe usar as armas certas, dirá ela, como quem assiste de camarote à queda de uma rival. Na cobertura de Odete, a vilã brindará com uma taça de champanhe. Paris, meu filho, o começo de uma nova era e o fim de um erro chamado Solange, dirá, olhando o céu noturno com a certeza de que venceu mais uma batalha. Mas o destino ainda não revelou sua última carta, porque quando tudo parece perdido, algo inesperado acontece. Solange recebe um envelope anônimo com documentos comprometedores envolvendo a TCA e uma operação ilegal de lavagem de dinheiro, e o nome de Odete está por trás de tudo. O que Solange fará com essa informação? Será essa sua arma secreta para virar o jogo contra a sogra mais temida do Brasil?